Começando o fechamento de mercado no mini índice, vamos ver quais foram os ciclos do dia e os melhores trades de acordo com cada ciclo. Se você está curtindo o conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe e não esquece de ativar as notificações. Então vamos lá. O que o índice fez aqui? O índice terminou o pregão anterior no cenário de lateralidade. Deixa o mercado aqui em vermelho. E teria aqui, já na primeira barra, uma falha de rompimento, corrige profundo e depois tenta criar esse rompimento aqui. Testa o ponto de rompimento e após testar o ponto de rompimento, deixa uma barra de sinal. Poderia vender abaixo dessa barra, com stop acima, acreditando que ele iria criar um canal estreito de baixa e buscar alvos mais abaixo. Alvos poderia projetar, você poderia projetar seria esse fundo duplo aqui que falhou, poderia projetar ele para baixo. Aqui ele veio buscar o terceiro alvo só dele, poderia projetar o alvo desse possível fundo duplo e dessa lateralidade maior. Teria esses três alvos. Ele só veio buscar o terceiro alvo desse possível fundo duplo que rompeu, voltou a testar ele aqui e criou aqui esse rompimento abaixo da lateralidade. Então aqui, quando ele rompe abaixo desse fundo duplo, volta a testar ele e deixa um sinal novamente de venda, conseguindo romper abaixo da lateralidade, você poderia projetar esse movimento para baixo. Se ele continuasse uma tendência forte, poderia projetar esse movimento para baixo e toda essa lateralidade também para baixo. Teria esses alvos como projeção de movimento. Ele cria um canal estreito, teria a projeção também dessa barra de rompimento, um para um dela, é onde ela veio buscar aqui, só veio buscar o terceiro alvo desse possível fundo duplo que rompeu, veio retestar, e o alvo dessa barra de rompimento aqui. Rompeu toda a lateralidade, que estava em confluência na mesma região, que após atingir esses alvos, o preço, ele cria aqui uma wedge, faz uma, duas, três puxadas aqui, e deixa uma barra de reversão boa aqui, criando uma wedge bottom, que é uma wedge no fundo, que é um padrão de reversão, podendo comprar acima dessa barra, com stop logo abaixo aqui abaixo, não deixa eu marcar, vou marcar aqui, abaixo da wedge, aqui, e buscar alvos mais acima, que poderia projetar esse movimento para cima, um para um dela, e um terceiro alvo também, que daria na mesma região da reversão dessa barra climática aqui. Aqui, após isso, o preço demonstrou bastante pressão, rompeu acima da média, deixou mais um gatilho, poderia comprar acima dela com stop abaixo e buscar alvos mais acima. Poderia buscar também esse gap magnético, essa entrada, esse gap magnético mais acima. Quando ele cria esse micro canal comprador forte, você poderia levar para alvos mais acima, só esperando acreditando que após uma forte tendência de alta em micro canal, a primeira reversão abaixo de barras tende a falhar, que seria um bom trade também, comprar abaixo dessa barra, com stop aqui abaixo e buscar o gap magnético. Poderia comprar acima dessa barra e buscar alvos mais acima também, por causa da pressão compradora. Mas logo em sequência o preço ele começa a falhar em renovação de máxima e demonstrar mais fraqueza. Aqui, o alvo para esse trade aqui poderia projetar o rompimento desse pivô, que ele veio buscar aqui, terceira puxada de alta, aqui quando ele faz, aqui tem 2, 3 pontos. E um ponto importante a observar é que nas renovações de máxima estava tendo realização de lucro, aqui também realização de lucro, e os vendedores estavam conseguindo ter lucro. Os vendedores que estavam vendendo com ordem limitada na renovação de máxima, eles estavam conseguindo obter lucro porque o preço conseguia voltar para dentro do ponto de rompimento. E aqui ele não conseguiu nem romper fechar acima do ponto de rompimento, deixando um bom gatilho de venda, um possível topo duplo aqui, formou um topo duplo mais baixo, com uma wedge, e deixou um bom gatilho de venda, após demonstrar a fraqueza dos compradores e
demonstrar que os vendedores estavam conseguindo obter lucro. Então, quando isso acontece, o preço está iniciando a transição de um canal de alta para uma lateralidade. Então, aqui seria mais provável que o preço lateralizaria, porque nas renovações de máxima, os vendedores estavam conseguindo obter lucro vendendo com ordem limitada, e aqui ele já estava conseguindo vender abaixo de barra com ordem stop e obter lucro. Então, aqui seria mais provável que o preço entrasse em equilíbrio e acabasse transicionando para uma lateralidade. Aqui, ele, quando testa essa mínima majoritária, ele lateraliza, cria aqui um possível topo duplo aqui também, uma boa barra de sinal, poderia vender abaixo dessa barra e buscar projeção quando ele rompesse abaixo dessa linha de pescoço. A projeção seria esse movimento aqui, que veio buscar nessa barra aqui, e tentando romper, mas falha de romper, e após falha de romper, ele falha de reverter, criando uma falha da falha e rompendo abaixo desse movimento aqui, podendo projetar. Quando ele consegue romper abaixo desse pivô aqui, você poderia vender essa barra, com stop aqui acima, que ele criou um pivô aqui e conseguiu romper, rompendo abaixo desse ponto também, poderia projetar essa lateralidade aqui para baixo. O 1 para 1 dela atingido, criando um microcanal vendedor, demonstrando pressão de venda, e buscando até o terceiro alvo aqui, e como o movimento estava muito forte, quando o preço ele vem acima de barras aqui pela primeira vez, após um microcanal bem forte de várias barras aqui, né? Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras, microcanal de 8 barras que não conseguiu de uma vez ir acima de barras. A primeira vez que vai acima de barras, ele tende a ter vendedores acima de barras, que aqui seria uma H1, e então a primeira H1 tende a falhar. Aqui seria uma boa venda para buscar esse alvo mais abaixo aqui, que como ele fez uma perna, ele tende a fazer uma segunda perna aqui, ainda mais que essa perna foi forte, criando um microcanal vendedor. Então aqui seria uma boa venda também abaixo dessa barra, seria a primeira venda de L1, e aqui a falha de H1, para buscar esse gap magnético que estava aberto aqui embaixo. Ele já tinha atingido os 3 alvos da lateralidade que foi criada aqui. Então ele teria ainda esse gap magnético logo abaixo. Ele vem atingir esse gap magnético, novamente criando outro microcanal vendedor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras, e atingiu esse gap. Após atingir esse gap, seria normal ter uma realização de lucro um pouco maior, que chegou a criar um microcanal comprador aqui, mas contra essa pressão de venda, seria provável que seria apenas uma correção, que tenderia a ter pelo menos uma segunda perna para baixo, que criou aqui um possível fundo duplo mais alto, criando aqui um possível pullback, 2 pernas até a região da média, que criou uma bandeira de baixo em forma de topo duplo. Aqui, um topo duplo que veio em 3 puxadas, 1, 2, 3 puxadas aqui. Aqui seria uma boa venda, porque teria criado um topo duplo aqui, formando uma perna climática. Fez uma pullback, 2 perna climática em uma barra só, formando um topo duplo. Seria um bom fade aqui. Poderia vender abaixo dessa barra, stop 1 para 1, tamanho dela para cima. E após isso ele fez aqui uma terceira perna, criou uma wedge aqui com um topo duplo, deixando uma boa barra de sinal, uma boa venda aqui com stop acima, para buscar aqui a mínima desse movimento, que após essa forte pressão de baixa, é mais provável que o preço venha testar a mínima e crie aqui, após ele demonstrar uma pressão aqui de compra aqui, cria pelo menos uma mínima aqui, teste o extremo e possa criar aqui uma reversão majoritária, que a primeira reversão tende a ser minoritária. Então essa aqui provavelmente seria uma reversão minoritária, que tenderia a testar o extremo para
daí sim criar uma possível inversão majoritária, tendência. Então aqui, esse seria o último trade do dia, e os ciclos seriam esses que eu marquei aqui, deixei de marcar. Aqui seria um canal estreito, que formou uma wedge, e após essa wedge ele reverteu forte para cima, criando um micro canal comprador, que acabou. A primeira vez que veio abaixo de barras, cria um canal estreito, que tem uma correçãozinha um pouco mais profunda. Aqui ele cria um canal um pouco mais amplo, que nas renovações de máxima tem correção profunda, e os vendedores conseguem ter lucro nas renovações de máxima, e os compradores realizam lucro, que aqui inicia uma possível transição para uma lateralidade, se torna essa lateralidade aqui, que após romper essa lateralidade, ele vira aqui de novo, tem um rompimento em canal estreito de baixo, que inicia uma correçãozinha mais profunda aqui novamente, e tende a virar um canal amplo de baixo. Se conseguir renovar essa mínima, ou testando aqui, pode criar uma possível MTR, podendo lateralizar novamente o preço, se ele conseguir fechar aqui abaixo ou renovar essa mínima, e vir testar esse ponto de flexão, podendo se tornar uma lateralidade aqui novamente. Então esses aqui foram os ciclos do dia e os melhores trades. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, compartilhem e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado por assistir esse vídeo e até mais.